Pipoca Nanquim, direto aqui da casa de Bruno Zago. Mentira, não é o Pipoca Nanquim isso daqui. Olha só galera, eu, Daniel Alexandre, a gente pensou no esquema de atualizar o canal aqui com mais frequência, porque o Pipoca Nanquim grande, o de meia hora, nosso programa, dá trabalho de editar e por conta dos nossos compromissos ele vem atrasando muito ultimamente. Então para suprir isso, para suprir essa ausência entre o Pipoca Nanquim e outro, a gente criou esse esquema de vlog, né, seguindo aí o que um monte de youtuber faz, pra até nos aproximar mais de você, né? Então eu vou pegar sempre uma câmera aqui em casa, gravar um esquema, alguma coisa que chegou, um game que eu tô jogando, um filme que eu assisti, até às vezes na saída do cinema, não vai ser um formato muito certo, isso aqui é um vlog mesmo. O Daniel vai fazer o mesmo com uma câmera dele, o Alexandre também. No fim das contas a gente une as gravações e pronto, temos um programinha pra vocês, sem ter que ficar marcando reunião, sem eu e o Daniel e o Alexandre termos que nos encontrar e tal. Programa bem mais fácil de gravar. E galera, é o seguinte, eu decidi gravar esse primeiro programa trazendo um HQ sensacional. Exatamente, olha aqui, Grandes Astros Superman. Sempre que eu saio de férias do serviço, eu viajo, né? Vou pra casa da minha mãe, vou visitar a minha sogra junto com a minha namorada e tal. E eu coloco na mochila uma porrada de quadrinhos que eu tô devendo a leitura. E nesse ano eu decidi levar o Grandes Astros Superman, porque quando eu li entre 2007 e 2008 a série em 12 partes, eu li muito espaçado, não absorvi a história da forma como eu gostaria, e eu sabia que se tratava de uma obra-prima que merecia ser lida de cabo a rabo no encadernado de qualidade. Então eu levei esse quadrinho aqui e o devorei de uma tacada só. É o seguinte, esse Grandes Astros Superman, o Grant Morrison e Frank Whiteley se reúnem para trazer a que eles mesmos afirmaram que seria a maior história do Superman. Pretencioso ou não, os caras conseguiram, né? Muita gente diz que de fato é uma das maiores histórias do Superman. E por que é uma das maiores histórias desse herói? Seguinte, o Superman ele veio passando ao longo das décadas, né, por um grande problema. Ele ficava cada vez mais forte. E com ele cada vez mais forte, cada vez menos ele tinha desafios à sua altura. Os roteiristas estavam com problemas, eles não conseguiam criar histórias que não tivessem os leitores interessados. Então, depois da Crise das Infinitas Terras, a DC e os roteiristas dela foram diminuindo gradativamente os poderes do Superman. O Grant Morrison simplesmente falou, não, eu vou fazer uma história do Superman da Era de Prata, que é uma era que ele venera muito, aliás eu inclusive gosto muito. É uma era que as histórias eram inventivas, eram ingênuas, traziam mensagens positivas para as crianças, para os leitores e tal. Então a Era de Prata é uma era muito boa para os quadrinhos, assim como a Era de Ouro também. E o Grant Morrison decide resgatar tudo isso nesse quadrinho aqui. E ele consegue de modo muito competente. Ele simplesmente pega o Superman e transforma... Ele é um deus, cara. O Superman é um deus aqui. Ele resgata um dos poderes do Superman, que era a super inteligência. O Superman era, nessa história, tal qual na Era de Prata e de Ouro nem tanto, mas Era de Prata mesmo, ele é super inteligente, ele é mais crânio do que grandes cientistas da Terra, né, cara? E você lendo essa história, acompanhando aí 952, acompanhando histórias da década de 90, você fala, porra, o Superman não era tão inteligente assim. Mas é um universo à parte. Essa história, All Star Superman, se passa numa cronologia à parte do universo DC, né? E não interfere na cronologia das histórias regulares. Então, isso é que dá o tchan. Porque você pensa o seguinte, cara, enquanto os demais roteiristas enfrentavam problemas para criar histórias interessantes por causa dos poderes do Superman, o Grant Morrison faz justamente o contrário, cara. Ele pega o Superman super poderoso e fala, eu vou provar para todo mundo que dá pra fazer uma história interessante explorando isso. Então pro Morrison, não tem problema nenhum no Superman ter os poderes de um semideus. Na verdade trata-se de um conceito que enriquece ainda mais a história e traz possibilidades inéditas pro personagem, sabe? E é o que ele consegue fazer magistralmente aqui. Ele projetou a história para durar 12 edições nos Estados Unidos, né? Cada edição, dizia ele, que representava uma etapa da jornada do herói, fazendo uma clara referência aos 12 trabalhos do Hércules. E foi assim também que saiu no Brasil antes de ser encadernado, né? Ou seja, o Superman ele é um herói inspirador. Ele não pode fazer parte dessa tendência dos heróis dark que veio depois de Batman Cavaleiro das Trevas, Watchmen, e foi realmente cravado na indústria dos quadrinhos na década de 90. O Superman não pode se tornar um herói dark, um herói obscuro. E não, ele tem que se tornar um herói inspirador para os demais, né? E um herói que traz a luz
pra cima do mundo. Que brega isso que eu falei, velho. Um herói que traz a luz pra cima do mundo, ele tem que se tornar ele tem que ser, né, esse tipo de herói. E é o que o Grant Morrison faz. Eu acho muito bacana o Morrison realmente encarar o Superman dessa forma. Aliás, uma coisa que no filme deveria ser muito explorado, né? Eu acho que se eu fosse o diretor desse novo Superman, um filme que eu gostei pra caramba, diga-se de passagem, se eu fosse diretor, eu começaria o filme meio igual o Conan. Lembra aquele filme do Conan? Que começa com o Conan em cima de um trono, mostrando que ele é um imperador mó fodão, que ele é um guerreiro super imponente naquela época dele. E depois mostra o passado do personagem, né? Ele mesmo vai narrando, ele não, né? Um cronista dele vai narrando as aventuras do Conan, desde quando ele era pequeno até determinado ponto da vida dele, quando ele realmente se tornou um personagem importante, após enfrentar um vilão e tal. Eu faria a mesma coisa com o Superman, cara. Eu colocaria o Superman mó fodão, sabe? Já tomando conta do mundo, já servindo de inspiração pra uma porrada de herói. E aí eu voltaria no tempo e mostraria como ele começou. Porque esse Superman do Homem de Aço, ele realmente é um Superman início de carreira, né? Que toma más decisões, que tá sujeito a cometer erros e tal. Então eu acho que o Superman do Morrison é onde todos os Superman de histórias em quadrinhos tem que chegar. Eu gostaria muito de ver os Novos 52 um dia, o Superman chegando nesse ponto, sabe? Ele tá um herói início de carreira, a DC mostra os dois pontos, né? Ele início de carreira numa história e já um pouco estabelecido 5 anos, 7 anos depois em outra história. Eu gostaria de ver um momento chegar no Superman do Grandes Astros, nesse cara aqui, cara. Um herói que você olha assim e fala, pô, esse é o Superman, velho, esse cara eu respeito. Esse cara chegou, a galera tem que ficar quieta, calar a boca, baixar a cabeça e respeitar. Porque o cara realmente é digno da alcunha de super-homem. Esse é o Superman que o Grant Morrison nos entrega nessa história em quadrinho aqui. Os desenhos do Frank White, eles são espetaculares. Eu conheço gente que não curte a arte do cara, acha meio zoada. Sei lá, eu gosto pra caramba, acho espetacular, mas eu entendo também. Eu entendo que não é uma arte comum, né? Ele não segue à risca a fórmula que a gente está acostumado a ver em quadrinhos e tal. É um traço meio tremido. Eu não sei descrever o traço do cara, mas eu curto pra caramba o traço dele. E tem... Assim, são 12 capítulos, como eu disse, e alguns capítulos são realmente... Todos os capítulos são bons, mas alguns são realmente marcantes demais, cara. Tem um capítulo aqui em que o Superman vai resolver uma situação com o pai dele antes do pai dele morrer, o pai adotivo, né, o Jonathan Kent. E o jeito que o Grant Morrison fez isso, cara, é simplesmente espetacular. Ele aproveita para contar uma história bonita, uma história envolvente, resgata elementos da Era de Prata novamente, como o Esquadrão Superman, por exemplo, inclui viagem no tempo, um monte de conceito científico e cria algo brilhante, cara, algo que você lê e fala, meu... O que eu acabei de ler, cara? Por que toda história em quadrinho não é desse jeito aqui? Tem uma outra história que ele vai pro mundo bizarro, né? Do Superman bizarro. Eu nunca gostei muito do personagem bizarro. Mas, na verdade, o problema não é com o bizarro. O problema são com os roteiristas que trabalham com o bizarro. Porque a história do Superman aqui, lá no Planeta Bizarro, é espetacular, cara. Alavanca ainda mais o mito do personagem, sabe? E cria uma história envolvente demais. É simplesmente genial. A parte em que o Lex Luthor tá ganhando superpoderes e tá enfrentando o personagem e tal, é outra parte muito boa. Eu gosto desse desafio final, ser o Lex Luthor, afinal ele é o principal nêmesis do Superman, né? Então eu gosto dessa história, dessa parte do Lex Luthor se tornar super poderoso e ele tem que resolver um jeito do Lex Luthor parar de atormentar a humanidade depois que ele partir. Enfim, tem momentos geniais, tem momentos até mesmo em que ele salva uma moça de pular de um prédio, né, de um suicida, de cometer suicídio, perdão. E também é um momento brilhante, né, você vê, o Superman ele tá além, muito além da simples ideia de enfrentar supervilões. Não, ele existe pra apoiar a humanidade, cara. Esse é o objetivo do Superman no quadrinho, pra apoiar a humanidade. Na verdade, cara, é uma HQ que eu sozinho aqui, sendo Daniel Alexandre, não dou conta de falar como se deve sozinho. Porque sozinho é mais difícil, galera. Você pensa que é fácil ligar a câmera e falar? É meio foda, o Daniel vai ver. É meio foda. Então é um negócio que merece mesmo a gente fazer um pipoca e nanquim um dia aí, sei lá.
o Pipoca Nanquim especial disso daqui. Puta, eu acabei de folhear, ó, e abri uma página em que se passa dentro da fortaleza do Superman, né? Da fortaleza da solidão. E é uma coisa brilhante também que o Grant Morrison explora. Ele resgata essa fortaleza do personagem com todos aqueles itens gigantes que ele tinha lá, os troféus que ele guardava, meio igual o Batman na Batcaverna. E é legal demais, cara. Robôs trabalhando em conceitos científicos. E puta, cara! Falando em conceito científico, tem uma história que ele para... Não é spoiler não, tá? Só pra vocês terem uma noção da coisa. Tem uma história em que ele para... Ele fala assim, não, eu tenho que saber como que o mundo vai ficar sem mim. E aí ele cria, com base em um monte de conceito científico ali, que você não entende nada, mas o Grant Morrison explica, ele cria uma realidade nova, em que ele vai acompanhando o surgimento do homem, desde a época dos primatas e tal, até os dias de hoje. E o resultado dessa Terra, sem Superman, é sensacional, cara. Aí eu vou contar, cara. Não, eu não vou contar. Ah, eu vou contar, velho. Não, eu não vou contar. Eu não vou contar qual é o resultado desse mundo paralelo sem o Superman. Mas é simplesmente brilhante, cara. Enfim, é uma história foda demais. A história rendeu aí um longa-metragem animado também. Foi o segundo longa-metragem da DC animado, o segundo longa animado dela, baseado numa história em quadrinho. Depois do Liga da Justiça Nova Fronteira, veio esse. Que é legal essas animações que eles se baseiam em HQs, que eles imitam certinho o traço do desenhista original e eles tentam colocar o roteiro praticamente inteiro na tela, né? Claro, como é um tempo menor para você explorar a história toda, né? São uma hora e meia de filme, são 12 HQs de 20 e poucas páginas, não dá pra você colocar tudo lá. Então eles resumem uma coisa ou outra, adaptam uma coisa ou outra, mas o conceito todo tá lá, a cerne da questão tá lá no filme. É um filme, a animação é muito boa, tá? É um filme diferente, um filme um pouco mais devagar do que devagar que eu digo assim, um pouco menos ação do que os filmes costumeiros de super-herói em animação, né? Porque justamente se concentra mais no drama do personagem, em toda a preparação para a morte dele e tal. Uma outra coisa foda, cara, é que você sabe o tempo todo que ele vai morrer. E mesmo você sabendo esse spoiler logo de cara, você fica pensando, putz, como será que vai ser depois que ele morrer? Você sabe como ele vai morrer, você sabe que ele vai morrer e sabe como ele vai morrer. Mesmo assim você fica pensando, putz, como será que vai ser depois que ele morrer, né? Pô, deixa eu calar minha boca então. Fica aí, cara, se você nunca leu Grandes Astros, leia, porque é foda demais, tá? E agora vamos ver o que o Danielzinho, lá na casa dele, vai trazer pra gente. Né? Vamos ver o vlog do Danielzinho. O Alexandre não vai ter dessa vez, porque o Alexandre ainda não comprou uma câmera decente, então ele vai ficar de fora da brincadeira. Vai, Daniel! Valeu, Bruno Drago, valeu você que está curtindo o Pipoca Nanquim, curtindo essa iniciativa nova. E para ficar esse programa um pouco diferente do Pipoca Nanquim, eu escolhi pegar sempre alguma coisa que eu esteja curtindo muito no momento. Uma série que eu esteja pirando, um filme legal, um jogo, qualquer coisa que eu esteja curtindo na hora de gravar. E o que eu estou lendo nesse momento é o novo lançamento da Balão Editorial Lobisomem Sem Barba. Primeiro lançamento do Wagner William, e olha só, o cara já chegou com o pé na porta. Puta livro legal. De começo eu já gostei, porque você folheia e você vê que toda a página tem uma ilustração muito bacana. O Wagner, ele é artista plástico, pintor, então ele manda muito nos desenhos. Aí você começa a perceber que toda a página é milimetricamente bem diagramada, estudadinha, para compor a narrativa. A narrativa é o seguinte, ela é formada por mini contos, como se fossem postagens no Facebook, no Twitter, num blog. E esses mini contos, eles funcionam sozinhos. Só que depois eles vão crescendo e você vai percebendo que rola toda uma narrativa maior, mais complexa. Como? Pelos comentários nessas postagens. Pelos comentários você percebe que a primeira parte do livro conta a história de uma escritora de livros infantis, com todos os seus desassossegos, seu cotidiano, seu dia a dia, os gostos, tudo pelos comentários nessas postagens. E a segunda parte conta a história de um pintor em crise. É legal porque nessa brincadeira o William ele consegue fazer um baita de um caldeirão de referências à cultura pop, popular, erudita. Então tem citação ao Incrível Hulk, a John Paul Belmondo, a Sinatra, a tudo que você imaginar assim, a King Kong, Sopranos, a Nietzsche. E ele sempre põe um trechinho de uma música, uma fala de um filme famoso. Então começa
ela se torna uma coisa muito moderna, assim, muito refrescante, muito como a gente está acostumado atualmente, assim, no mundo da internet, né? Ó, pra vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui um pedacinho de um trechinho que fala do Hulk, né? Dá uma olhada. Perder as cores dos gibis antigos, postado por Bruce Banner. Para uns, bondade é característica humana e artificial. A maldade seria o revés natural e animalesco. Pensando nisso, Juan Carlos decidiu mandar o trabalho à merda, ou pelo menos chegaria atrasado. Não sairia do banheiro sem antes terminar de ler seu incrível Hulk. E como eu disse, dá uma olhada. Cada página tem suas ilustrações. O Wagner, ele tomou cuidado para que todas elas tivessem pelos. Em algum momento tem pelo, pode ser um personagem peludo da década de 70 ou um cara, um velho com orelha peluda. Sempre tem essa brincadeira com pelo, leia para descobrir por quê. E os desenhos, eles não são, vamos dizer assim, ilustrações dos contos, dos mini contos. Eles são mais sugestivos, assim, eles são mais, não são tão literais e são mais, vamos dizer assim, sensoriais. Então você percebe, vai pegando o climão através deles, mas não necessariamente eles têm a ver com a história. Então eu adorei, o Wagner e a Balão estão de parabéns. Puta livro legal pra danar. Eu peguei no lançamento do Wagner, foi muito bacana, conversei um pouquinho com ele. Até falei do lance de se ele pensa em fazer quadrinhos e tal, ele quer fazer quadrinhos. Então fique de olho, se você tem uma editora, tem interesse, procura esse cara porque ele é muito bom. E já mostra todo o potencial dele aqui em mais de 350 páginas. Rola muita brincadeira com metalinguagem e tal. Então foi um livro muito estudado, feito com muito carinho. E tenho certeza que todos vocês que curtem Pipoca Nanquim vão gostar e vão apreciar. É isso, acho que eu dei meu recado, não tenho muito mais a acrescentar. Tá feito, leia, compre, se divirta. Tchau! É isso aí, esse foi o Daniel Lopes. E a galera, é o seguinte, por favor, avalie esse vídeo, clique aí no joinha, porque isso ajuda demais. Diz nos comentários também o que vocês acharam dessa nossa ideia, tá? Entenda uma coisa, Pipoca Nanquim, o original lá, o de raiz, vai continuar. Mas diz aí o que vocês acharam da ideia da gente fazer um programinha mais fácil de editar para manter o contato com vocês regularmente, tá bom? Diz aí e clica também aí no compartilhar do Facebook para você espalhar para seus amigos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, né? E o Pipoca Nanquim poder continuar crescendo. Ajuda aí na nossa divulgação, que é a nossa única forma de ser reconhecido, tá bom? É isso, obrigado! Tchau, tchau, até o próximo vlog e até o próximo Pipoca Nanquim. Tchau!